Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje é dia 5 de novembro e vamos trabalhar a apostila de matemática, começando na página 84. E até amanhã nós vamos trabalhar até a 101, ok? Então, hoje, que é quinta-feira e sexta-feira, nós vamos trabalhar a matemática da página 84 até a 101. Primeiro, nós vamos começar explicando como é que se faz a divisão. Então, vocês observem bem o que eu vou explicar. Vou dar um exemplo aqui primeiro. Então, assim, o que é dividir? Dividir é repartir, separar, distribuir, partilhar. Então, vamos pensar assim, que a Sofia tem uma bolacha e o Henrique não tem bolacha e a Sofia gostaria de dividir a bolacha que ela trouxe com o Henrique. Mas ela só tem uma. Então, como será essa divisão? Ela pode dividir ao meio, a metade. E ela, então, ela dá a metade para o Henrique. Então, nós conseguimos dividir o 1 pela metade. Uma bolacha, dá para dividir. Uma maçã, dá para dividir pela metade. Agora, um carrinho, não dá para dividir pela metade. Um celular, não dá para dividir pela metade. Certo? Mas, por exemplo, um Gatorade dá para dividir pela metade. Tudo bem? Então, algumas coisas a gente consegue dividir pela metade e outras coisas a gente não consegue dividir. Por exemplo, aqui, ó. O avô Antônio tem 12 balões. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele tem 4 netos. E ele quer dividir igualmente essa quantidade de balões para cada um dos seus netos. Então, vamos ver como é que ficou. Ele foi dividindo os balões, ele deu 3 para cada um. Ó. Certo? Então, 12 balões dividido por 4 crianças, deu 3 para cada um. E aí a divisão é assim, ó. 12, e o símbolo é 2 pontinhos, dividido por 4, é igual a 3. Isso também é uma forma de dividir. Essa divisão aqui é uma divisão exata, porque não sobrou balões. O número 12 é um número par. Então, quando ele foi dividido aqui por 4, que também é um número par, então não sobrou balões. Agora nós vamos ver um vídeo que fala sobre divisão. Este é o Rian. Rian tem 4 carrinhos. Ele quer dividir com 2 amigos, o Davi e o Pedro. Vamos ajudá-lo? Quantos carrinhos o Rian tem? 4. Com quantos amigos ele vai dividir? Com 2 amigos. Então vamos lá. Um carrinho para o Davi, um para o Pedro. Outro carrinho para o Davi e outro para o Pedro. Com quantos carrinhos cada um ficou? Davi ficou com 2 carrinhos, Pedro também ficou com 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Se o Rian tinha 4 carrinhos, dividiu todos eles, quantos carrinhos sobraram para o Rian? Nenhum, ou seja, 0. Fácil, né, gente? Agora nós vamos abrir a nossa apostila de matemática na página 84. Aliás, vamos ver. 84.
Não se preocupem, porque depois nós vamos retomar o capítulo das unidades de medida. Mas primeiro nós vamos trabalhar a centena, dezenas e unidades, tá bom? Então, nós temos nessa capa aí um jogo de basquete acontecendo, eles acertam as cestas, é um time de futebol, de basquetebol. Analise as jogadas das crianças para responder aos itens. Quais resultados Júlia pode obter com os números que ela tirou nos dados? O número que ela tirou nos dados é 200, 300 ou 100. 100, 200 ou 300. Então, aqui nós vamos ver quantos pontos ela fez, somando ou diminuindo cada um desses números, tá bom? Vamos ver quantos agrupamentos, quantos tipos diferentes a gente pode fazer de continhas. Por exemplo, ela pode ter tirado 300, depois diminuído 200 mais 100. Ou 300 mais 100 mais 200. Ou 300 menos 100 mais 200. Agora, vamos para a segunda. Para vencer o jogo, o André precisa obter o resultado de 900. Quais números ele deve tirar nos dados? Então, são números altos, né, gente? Que a gente trabalhando aqui com centena. Depois do 99 vem o 100. Aí 100, e aí outra centena é 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Então, para o André tirar 1000, quais agrupamentos ele pode fazer? Então, vamos ver. 100 mais 200 mais 600 dá 900. 200 mais 300 mais 400 também dá 900. Você pode inventar uma outra. E aqui na questão de baixo, é fazer os nomes dos números. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Só que você tem que prestar atenção. É aqui, ó. 200 é com Z. 300 é com Z, 400 é com C, 600 com C, 700 com C, 800 com C e 900 com C. Só preste atenção nisso, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo para vocês copiarem as respostas. Agora, essa tarefa aqui é bem simples, é para fazer de deveres. Vejam só. Na linha horizontal, lembra do ver o horizonte no pôr do sol? Então, na linha horizontal, você vai somar de 100 em 100. Então, aqui, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Na linha para baixo, você vai somar de 10 em 10. 100, 110, 120, 130, 140, 150. E aí você vai preencher a tabela toda. Aqui é o 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, você vai somar de 100 em 100 para lá e aqui de 10 em 10. Tá bom? É bem fácil. Depois pinte de verde todos os números que têm o algarismo 4 na ordem das dezenas. E circule todos os números que têm o algarismo 3 na ordem das centenas. Agora, observe as operações registradas. A gente tem algumas operações. O 0, na verdade, ele serve para demarcar se aquilo é dezena ou centena ou milhar. Mas ele é muito parecido com a unidade também. Vejam bem aqui, ó. Por exemplo, 8 menos 1 é 7. E 800 menos 100 é 700. É parecido, só que uma é unidade e outra é centena. Então, vocês vão resolver essas continhas do lado aqui e fazer, ligar, né, uma correspondência entre a tabela 1 e a tabela 2.
Então, dá uma pausa no vídeo e vamos resolver a questão. Agora, vamos ver, ó. 8 menos 1 dá 7, e ele é parecido com 800 menos 100, que dá 700. 30 mais 30 dá 60, e 300 mais 300 dá 600. 6 mais 4 é 10, e 600 mais 400 é 1.000. 4 menos 1 é 3, e 400 menos 10, menos 100 é 300. Então, é bem fácil, tá bom? Em uma sorveteria, os funcionários organizam caixas com 100 sorvetes para colocar no freezer. Eles recebem picolé de morango, de chocolate e de limão. Em cada caixa, com 100. E aí os que sobram, os picolés que sobram, que não dá dentro da caixa, eles colocam separado. Então, eles receberam 320 picolés de morango. Só que na caixa só cabe 100. Em cada caixa cabe 100. Então, eles vão botar 100 mais 100 mais 100, dá 300, e vai sobrar 20. O picolé de chocolate tem 210, ele vai botar 100 e 100, fazer 2 caixas de 100, e ainda vai sobrar 10. E de limão, eles vão fazer uma caixa de 100, porque é 180, e 80 fora. Vamos ver como ficou? É assim. Aí, assim, ó, quantos picolés de cada sabor estão faltando para completar em uma caixa com 100? Então, de morango, a gente tinha 20, então falta mais 80. O de chocolate tinha 10, então a gente falta ainda 90. E o de limão, nós tínhamos 80, ainda faltam 20. Os funcionários dessa mesma sorveteria embalaram os picolés de manga, uva e maracujá em caixas de 10 unidades. Completa a tabela abaixo, indicando o número de caixas necessárias para embalar a quantidade total de cada sabor de picolé. Olha só, gente. Eu tinha 574 picolés. Em cada caixa vai 10. Então, essa quantidade aqui, esse exercício é bem difícil, então nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, para eu embalar toda essa quantidade de picolé de manga, eu vou precisar de 57 caixas. E ainda vai sobrar 4 picolés. Picolé de uva, eu vou precisar de 80 caixas. E mais 9 vão ficar fora. E de maracujá, vou precisar de 40 caixas. E vai dar tudo certinho, não vai sobrar nada. Então, nessa tarefa aqui, você só preenche, tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. É uma brincadeira. Então, nós temos 362. E no caso do Paulo, ele sempre vai avançar de 100 em 100 nas casinhas. No caso do João, ele vai retroceder de 10 em 10, ou seja, diminuir. Diminui em cada casinha dessa 10. A Raquel, ela vai diminuir 100 vezes. E a Liz, ela vai aumentar de 10 em 10. Vamos tentar fazer? Agora, ficou assim, vamos conferir? O Paulo vai aumentar de 100 em 100. Então, 462, 562, 662, 762. O João, ele vai diminuir de 10 em 10. Então, 857, 847, 837, 827. No caso da Raquel, ela também vai diminuir, só que é de 100 em 100. Então, 543, 443, 343 e 243.
E a Liz, ela vai avançar de 10 em 10, ou seja, aumentar de 10 em 10. 438, 448, 458, 468. Agora, pince de amarelo, a última coluna da tabela, escreva em ordem decrescente, os números dessa coluna. Ou seja, do maior para o menor. E aqui nós vamos ver quem teve maior número e vamos escrever por extenso o que cada um conseguiu na sua tabela. Vamos lá? Então, 827, 762, 468 e 243. Quem obteve o maior número? O João. E o menor? A Raquel. E agora nós vamos escrever por extenso cada número desse. O Paulo conseguiu 362, o João 867, a Raquel 643 e a Liz 428. A página 91 fica para vocês fazerem de deveres, porque ela é muito fácil. É assim, ó, cada número tem uma cor. Eu quero que você encontre qual é o número que está aqui, ó. Por exemplo, o vermelho. O vermelho é o 2, então você vai botar o número 2. Depois vem o preto, que é 5. E depois vem o verde escuro, que é o 9. Então, 259. Você vai ter que descobrir os números que estão aqui embaixo, escrever nessa tabela. E depois aqui você vai ler e fazer também essas atividades. São bem fáceis, certo? E aqui é para formar números com 3 dígitos, ou seja, centenas.